Olá, estamos aqui novamente com aqueles nossos bate-papos com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Margarete Maura dos Santos Jakubiak, que está morando na Alemanha. É do Brasil, mas está morando na Alemanha. Querida, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Te passo a palavra, te apresenta para os nossos queridos e aí a gente já começa. Ai, obrigada, Suzy, pelo convite. E então, meu nome é Margarete, né? Eu sou professora de língua portuguesa e língua inglesa e literatura, e aqui na Sim. Alemanha eu trabalho como professora de português para estrangeiro. No Brasil, eu trabalhei por mais de 20 anos na educação, também como professora. E tanto no ensino fundamental, médio e no ensino superior. E agora, vivendo aqui na Alemanha, eu tenho uma nova experiência, mas sempre de contato com o nosso Brasil, porque É não tem verdade. como a gente desligar das nossas raízes, né? Não tem, querida. O teu sotaque é de mineira, né, Margarete? Eu sou de Juiz de Fora. Eu reconheço. Sabe por quê? Porque a minha mãe era mineira. Então eu escuto de longe alguém falando, eu sei, esse é mineiro. A minha casa era um fuá, como ela dizia, era um fuá. Tinha mineiro, meu pai pernambucano, eu e a minha irmã nascemos no Paraná. E daí nós viemos para o Rio Grande do Sul. Então, tu imagina o que que eram os sotaques dessa turma. É o Querida, nosso Brasil, né? De norte é, a sul. é lindo, né? É lindo. É. Querida, me conta como é que o espiritismo entrou na tua vida. Conta pra gente. Essas histórias são tão lindas e gostosas de ouvir. Ah, então, o espiritismo está, né, na minha vida desde a infância, porque já na infância, aos 7 anos, 8 anos de idade, minha mãe já frequentava a casa espírita em Juiz de Fora, Sim. que permanece no mesmo lugar, na Rua Sampaio. Aí ela sempre me levava minha irmã para as reuniões públicas, a gente participava da evangelização, né, de crianças, e também depois, quando a gente foi se tornando adolescente, a gente participava da mocidade espírita. Mas eu e minha irmã, a gente ia sempre assim, ela nos levando, porque até então a gente ainda estava no, frequentando o catolicismo, né, a Igreja Católica. Sim. Aí, aos 18 anos, eu me lembro que eu fui prestar o meu segundo vestibular. E naquilo, eu fiquei muito. Eu fui à igreja, né, a igreja católica, conversar com o padre. Aí eu falando com ele que eu estava muito chateada, porque eu não havia sido aprovada, né, no vestibular, e que eu tinha estudado, de acordo com as minhas condições, porque eu trabalhava durante o dia e à noite estudava, né, em casa. E até fazia Sim. um cursinho popular pré-vestibular. Aí o padre foi e falou assim: Ah, minha filha, não fique chateada. São coisas da vida. Reza não sei quantos Pai Nossos e não sei quantas Ave Marias. Aí naquilo eu fiquei tão chateada porque eu queria uma Tadinha. resposta. Sim. Aí eu fui na FEAC, que é a Fundação Espírita Allan Kardec, que tinha no meu antigo bairro, lá em Minas, né, em Juiz de Fora, que é no bairro Cascatinha. Aí eu me lembro que eu fui lá na reunião pública e a Kátia, a esposa do, a ex-mulher, né, que ela é falecida, Sim. do Falcone, ela foi e na reunião pública ela falou assim: ah, a gente tem um atendimento fraterno, quem quiser pode vir. Eu me lembro que acho que era às quarta ou terça-feiras à tarde. Aí eu fui na semana seguinte. Tu tava E ainda a, com aquela, tu tava com aquela tristeza de não ter é, passado. e a Oh, Kátia, ela era psicóloga e o que atendimento amor. foi até com ela. Quando eu comecei a conversar e comecei a chorar, aí eu chorava, chorava, porque era uma coisa assim, eu amo estudar, sempre Sim. estudei, desde Imagina como tu tava pequena. triste por causa É, daquilo.
Aí eu fiquei muito chateada, e aí conversando com ela, aí ela começou a conversar comigo, me perguntar mais coisas, né, com relação a esse meu caminhar, né, na vida estudantil e também na minha vida profissional. Aí dali eu vi um acalento, né, assim, era um acalento Tu te mesmo. sentiu Um, abraçada, né? aham. Aí ela foi e falou assim: hoje, Margarete, quando você dormir, você pensa na espiritualidade. E aí ela falou assim: você vai ver que você não está desamparada. Aí a partir dali eu não saí mais da casa espírita. Ai, que Eu me bom. lembro que minha mãe até brincava: nossa, você vive na casa espírita agora, não sai mais. E a partir dali eu levei tantas outras pessoas comigo. De tanto falar que eu gostava muito, né? Porque eu participava de tudo da casa espírita e realmente eu saía do serviço e ia para tudo. Era coral, Ai, que amor. era grupos de estudo, eram as reuniões públicas, né? E os outros cursos que tinham também, e aos sábados tinha o reforço escolar. E eu participei do reforço escolar por muitos e muitos anos. A partir dali do reforço, que eu vi que eu queria ser professora. Porque até então eu não queria ser professora, eu queria ser profissional da comunicação, ou jornalista, ou Sim, editora do jornal, né? Sempre quis. Aí, depois do reforço escolar ali da FEAC, aos sábados, eu vi que eu seria professora. Aí eu prestei o vestibular para a Universidade Federal de Juiz de Fora e também para o antigo SESC, que era o Centro de Ensino Superior, né, que era uma instituição católica. Ainda é, hoje mudou de nome. Aí eu passei nessa instituição, né, católica para letras. E dali em diante não eu não parou quis sair mais. mais da educação, é. E nunca, assim, eu deixei o reforço escolar quando comecei a fazer o mestrado no Rio, porque eu trabalhava no Sim, Rio e também fazia o mestrado e ia a Juiz de Fora toda semana. Mas eu, assim, estava muito sobrecarregada. Aí eu tive que deixar o reforço e algumas atividades da Casa Espírita, né? sim, sim. Porque no reforço tu estava como professora já. É Ai, que lindinho. ali Ai, que que história começou, né? fofa. Que história, A minha história do história magistério. linda, E hoje, quando eu Margarete. vejo meus alunos que eram da Casa Espírita, né, da FEAC, Sim. e tem até uma que eu falo que ela é minha filha. Eu falo assim, Ai, você que é minha bonito. filha. E ela trabalha hoje com a minha irmã no hospital da cidade como técnica de enfermagem. Aí eu Sim. falo, essa minha filha tá muito rebelde e acaba levando meus netos também para rebeldia. Mas aí eu morri porque eu brigava com ela, falava, você tem que estudar, você não pode ficar brincando o tempo todo, tem que estudar também. Aí ela falava: eu não quero saber de estudar, eu não quero saber de nada, eu vou ser empregada doméstica. Eu falava: você tem que acabar com esse ciclo que tem com relação às nossas famílias, né? Eu falava: você tem que Sim. estudar, você tem que estudar. E hoje, quando eu a lembro, né, dessas rebeldias, dessas falas, ela fala: ai meu Deus, eu falava isso mesmo. Falei: falava. Que vergonha, querida. Nossa, que coisa bonita, que história linda, Margarete. Margarete, quando tu te casou e te mudou para a Alemanha, como é que foi? Tu continuou sendo espírita, mas Uhum. encontrou alguns espíritas pelo teu caminho? Como é que foi? Conta para mim Então, essa parte. é uma história longa, assim, a minha história com a Alemanha, porque começou já em 2010. 2008, 2010, essa história. Porque Sim, uma amiga minha, a irmã dela é casada com um alemão e ela vive aqui, né, até próximo de mim. E essa minha amiga também era da casa espírita. Aí ela veio à Alemanha e conheceu um alemão.
Aí, mas eu já morava em Peruíbe, em São Paulo, porque eu era professora lá, no Sim, município que eu havia passado no concurso. E lá sim, tinha um curso de alemão que um italiano dava aula de alemão. sim. Aí eu comecei a estudar a língua. Eu falei, ai, nessa cidade não tem nada, então eu vou começar a Vou me estudar divertir alemão. aprendendo alemão. É. Aí eu falava assim, ah, já que ela vai casar com um alemão, essa minha amiga, né? Falei assim, é bom que eu aprendo, porque quando eu for visitá-la, eu já Claro. sei mais ou menos falar alguma coisa. Aí nisso, depois passou um ano mais ou menos, eu conheci um alemão e eu antes havia vindo visitar essa minha amiga, que ela casou, foi morar na Suíça, aí eu vim Sim, visitá-la. E depois eu conheci esse outro alemão. Aí eu fui, a gente começou a namorar e eu vim estudar a língua aqui. Falei, ah, eu vou praticar a língua, eu vou estudar. Aí nisso foi no período do mestrado que eu vim e conheci até outros professores eram alemães que falavam a língua portuguesa e sim, estudavam sobre a língua portuguesa no Brasil e a literatura brasileira também. Aí eu os conheci, queria muito fazer o doutorado, né? E pensei, nem tinha terminado o mestrado, mas já queria fazer o sim, doutorado aqui. sim. Aí eu conheci algumas brasileiras e elas frequentavam o centro espírita em Frankfurt. Olha que Eu legal. até frequentei, sempre que eu estava aqui, né, um período estudando a língua, eu frequentava as reuniões desse centro em Frankfurt, porque geralmente os centros espíritas na Europa, eles são dirigidos, né, por brasileiros e Sim. frequentados também, a maioria, por Uhum. brasileiros. Aí eu frequentava, eu lembro que eu até trouxe alguns livros que uma amiga minha bibliotecária me deu para eu doar para a biblioteca, sugeri a elas que fizessem salgados, né, para angariar Sim, fundos, para pagar o aluguel da sala, para sim, ainda existir o centro espírita e até conversava com elas com relação aos filhos, né, das brasileiras que eram adolescentes, para ter algo que pudesse não fosse a mocidade espírita, mas que fosse encontros para estudar o espiritismo, né? Mas também falasse sobre a adolescência, sim, as questões sociais, né? Porque principalmente o adolescente, eu trabalho, né, trabalhei no Brasil muitos anos e aqui adolescente geralmente ele vive um período de muita indecisão e incógnitas, né? sim, Aí eu falava com elas, nada melhor do que dentro da doutrina espírita a gente trabalhar isso. Aí elas até gostaram da ideia, implantaram um grupo lá, mas nem sei se foi para frente, porque aí o que aconteceu? Depois eu terminei o namoro, depois de 4 anos, e não, eu tinha assim contato só por internet com elas, não ia ao centro espírita mais sim, quando eu vinha aqui de férias, né? E aí em 2019, 2018 eu conheci meu marido. E 2019 eu resolvi vir para a Alemanha. Falei assim, ah, agora eu vou terminar esse curso de alemão que eu comecei há tantos anos e nunca terminei. Aí eu falei assim, eu vou, estudo e falei com ele assim, ah, se aí a gente mora um tempo junto, se der certo, a gente casa. E foi o que aconteceu. sim, Aí, assim, no Brasil, a gente já estava vivendo um período muito difícil político, né? sim. E com relação ao Foi o governo da início, extrema-direita, o é, início do governo do Inominável, né? é. E assim, no Brasil em 2018, eu ainda estava, né, em Juiz de Fora. Eu lembro que foi assim um período muito difícil para a gente, principalmente também a gente na educação, porque tinham professores concordando com esses governos, né, extremistas, tanto do Estado Que quanto triste. federal, né, da presidência. E eram assim, eu lembro que a situação nas escolas estavam bem sustentáveis, com alguns colegas. E eu naquele meio também.
E eu vim de uma cidade aonde surgiu a questão da feicada, né? Sim, sim, aquilo É, tudo foi, nossa, foi um período muito é. horrível. Foi horrível. Aí Hum. eu me lembro de um grupo de professores, de estudantes, trabalhadores, até no PT, que eu participava do PT lá da minha cidade, e Uhum. também de alguns coletivos, né? É, coletivos sociais da minha cidade. E eu me Sim, lembro que a gente se reuniu para fazer, foi até para o segundo turno das eleições, para fazermos um movimento na cidade, no centro da cidade, para que a gente pudesse conversar com as pessoas. E eu me lembro que na casa espírita, mesmo não frequentando assiduamente, mas indo, às vezes, em algumas reuniões, eu me lembro que a situação também não estava lá muito agradável entre as pessoas. E aquilo já foi me distanciando um pouco. E sim. aí, é, e depois eu tive alguns contatos com amigos aqui da Alemanha e da Suíça, vivenciando a mesma situação no centro espírita. E até, Brasileiros, né? é, Brasileiros, bah, que aí triste. até a gente criou os meninos, né, lá da Suíça criaram um grupo chamado SEM, que era virtual e estudava também os livros, né, das obras básicas, a gente estudava virtualmente, e era um modo também deles se reunirem, porque ali houve uma ruptura, né, no movimento espírita. E eu acredito que houve uma ruptura em todas as instâncias sociais, né, tanto Sim. familiares, como de amizade, de trabalho, e as questões espiritualistas, né, e religiosas. E isso é engraçado porque a gente viu isso no Brasil e hoje eu estou vendo isso aqui na Alemanha Ai, que acontecer. triste, Margarete. Eu ia te É, perguntar isso. Porque tá muito forte, né, Margarete? tá demais O assim. neonazismo e tudo mais. Uhum. E eu, como sou estrangeira, né, de um país latino, Sim, e sou uma mulher e negra, então a situação é bem mais complicada no meio desse burburinho, assim, burburão, né, todo sim, do sim, neonazismo e aonde começou tudo, né? Porque daqui exatamente. que surgiu o nazismo, Exatamente. infelizmente, né? A gente pensando que a Alemanha tinha superado isso, né? Mas parece que Uhum. estava ali latente. Tava. Aí até eu me lembro que eu falava com alguns amigos, porque eu participo aqui da Alemanha de um grupo que estuda a língua portuguesa e a literatura, tanto portuguesa ou Uhum, brasileira ou africana, né, de línguas, dos países de línguas portuguesas. Aí a gente se encontra de 2 em 2 anos, que a gente faz eles, né, se reúne, faz um congresso entre professores. ai, que lindo isso. E esse ano até tem o congresso em setembro, aí, que é de 2 em 2 anos. Aí eu me lembro que eu falei isso com uns amigos professores alemães. Falei assim, gente, isso tem. Foi em 2015 que eu falei com eles. Falei assim: olha, vocês vão ver. O nazismo vai ressurgir na Alemanha. E muito mais forte. Aí eles, não, que isso? Isso não vai acontecer nunca mais. E agora a gente vê como que está no mundo todo e Uhum, aqui também, né? E muito aí triste. e tem aí acaba também afetando algumas questões dentro da religiosidade também, porque a gente vê os ataques dentro, principalmente contra o povo muçulmano, Sim, né? Porque hoje tem muita gente muçulmana no país e no continente, né, sim. europeu. E E aí, o genocídio em da Gaza, Palestina e é. eles reprimindo aquelas passeatas Uhum. que defendem É, os palestinos, é muito triste ver aquilo, sabe? é. Aí Muito. até eu tenho uma amiga que ela é da Síria e ela mora aqui na minha cidade. Aí ela fala, quando eu falo a gente se encontra na rua ou em algum café, restaurante, aí eu
falo alguma coisa de Gaza, da Palestina, ela, pelo amor de Deus, fala isso baixo aqui. Olha que triste. Ai, que triste, Ela, né, porque ela tem Margarete? medo, né? Aí ela Sim, fala assim, sim, porque eles não apoiam a Palestina, eles apoiam Israel. Então a gente não pode ficar falando sim. essas coisas, porque eles podem fazer alguma coisa com a gente, vendo que a gente é a favor da Palestina, né? E já E são estrangeiras, né? é, e isso é horrível. Eu me lembro quando começou mesmo, porque já tem décadas, né? Esse genocídio, na verdade, Sim, sim, essa ocupação de Israel no território palestino. Mas quando foi o boom mesmo e essas alianças dos países europeus com relação a esse genocídio, eu me lembro que aqui nas prefeituras das cidades da Alemanha, eles colocaram a bandeira de Israel. ai, Aí, meu Deus. e foi Ah, até tem 2 anos isso, né? Eu me lembro que foi até sim. verão, em julho. Eu e uma outra amiga, que ela também, ela é afegã e é também islâmica, né? E ela estava com hijab. Nós fomos em Nossa. Düsseldorf. Eu e ela, nós fomos passear, que era férias de julho, né? E quando ela viu a bandeira de Israel na prefeitura de Düsseldorf, ela na mesma hora falou: Eu vou guardar meu hijab. Eu falei: Por quê? Ela falou: Agora eu fiquei com medo. Olha a Ai, sim, bandeira. Aí sim, sim. naquilo ela pegou o hijab e colocou na bolsa. Nossa, eu senti uma dor tão grande, porque eu pensei, aí eu até comentei com ela. Porque eu pensei no Brasil das pessoas das religiões de matriz africana, Sim. Uhum. por não poderem vestir as Aham. roupas, né, que Seus são os símbolos da turbantes. Aham, religião delas. aham. É a roupa branca, né, É. as guias. As guias. Nossa. Uhum. E aquilo me doeu muito, porque na verdade é como se é o apagamento que faz com relação à nossa identidade, porque a Europa fez isso conosco com relação Sim. às pessoas africanas e às pessoas indígenas, né? Uhum. Tanto da América, das Américas, né? Quanto no continente africano, quanto na Oceania e na Ásia. E agora isso retomando, isso é muito dolorido, né? Você não Muito, poder ser livre muito. para professar a sua fé e não andar livre. Eu até comentava isso com um amigo meu essa semana, também da minha cidade, né, de Juiz de Fora, que eu falei com ele: hoje eu não ando tranquila aqui. Mesmo eu morando numa cidade pequena, eu não tenho aquela liberdade de sair à noite sozinha, como Sim. antes eu tinha. E não Porque deve mesmo, Margarete. Acho que vocês devem é, ter muito cuidado agora. É um momento muito delicado. uhum. E até mesmo de falar de religião. Quando as pessoas me perguntam qual a sua religião, aí às vezes eu falo que eu não tenho nenhuma, e às vezes eu Sim, falo assim: eu sou cristã. Porque se eu for explicar a respeito, embora o Espiritismo não seja uma religião, mas no Brasil hoje, pelo IBGE, é como se fosse uma religião, né? sim, Para eu explicar o que significa o espiritismo, eu não sei como vai ser a reação de algumas pessoas, as extremistas, né? Então é sim. melhor. Aí às vezes eu penso, eu vou ficar quieta. Aí às vezes eu falo, eu não quero comentar sobre esse assunto, né? Eu não preciso. Cada um tem sua crença e pronto, acabou. Claro. Não, é um pouco de preservação pessoal. Eu acho que é assim Uhum. mesmo. A gente precisa. Querida, e como é que o Sejus apareceu para ti? Porque Ah, até quero fazer essa uhum. apresentação oficial, que a Margarete agora ela é a representante oficial do Sejus, diante do movimento de espíritas progressistas. É a Margarete que está lá representando o Sejus. Como é que O- foi que o Sejus Então, o apareceu? Sejus apareceu na minha vida na pandemia. Porque eu Sim, já assistia já há algum tempo o canal Paz e Bem, né, do Mauro Lopes. sim, Aquela participação no chat, aquela coisa toda. E eu escutava muito a Carla Pavão. sim, Um dia a Carla falou Sejus. Aí eu fui e perguntei no chat, né, mas o que que é o Sejus? Aí ela foi, explicou, né?
leu lá meu comentário e foi começou a explicar. E falou: Ah, você pode ir no Instagram e tentar se comunicar para poder participar. Aí eu fui para o Instagram. Eu lembro até que foi na hora que eu achei o Instagram do Sejus, foi a hora que o Felipe Albani estava fazendo uma live ao vivo com um Sim. jovem, porque até tinha um grupo no Sejus com os jovens, né? Jovens espíritas. Aí eu assistindo e tudo, aí eu falei assim: ah, eu vou mandar mensagem mesmo para ele. Aí eu mandei uma mensagem, o Felipe foi e me explicou e me colocou no grupo do WhatsApp. E dali eu não deixei mais, né? Que Comecei a participar de legal. tudo que tinha no Sejus E foi, e foi o Felipe que me passou o teu contato, ele que me contou de ti, porque a Aham, minha participação ali no Sejus não é tão efetiva, eu não consigo mais fazer tanta coisa ali dentro. uhum. Aí ele É. me passou teu nome, que legal. Aí hoje eu ajudo, né, o Leonardo Fittipaldi na prece que nós temos de manhã, todos os dias, o apoio emocional e preces do Sejus. Aí na parte da manhã, às 8h30, eu que conduzo e na parte da tarde é o Leonardo. Ai, que E às bom. quartas-feiras nós temos o grupo de estudo das obras básicas. Atualmente nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Aí é toda quarta-feira às 16 horas. Aí eu até explico às pessoas. É às 16 horas por causa do meu horário, né? Porque na Sim. Alemanha, se eu fizer à noite, infelizmente não tem como, porque aí seria madrugada para mim. Uhum. Então, por isso que eu faço às 16 horas. Mas a gente até já tentou, quando no período que eu fiquei no Brasil, eu tentei fazer às 19 horas, mas infelizmente também as pessoas não iam. Então eu falei, eu vou continuar às 16 horas, que vem Claro. as Vem pessoas quem que pode. podem. É assim que É, é. e é até bom porque no grupo de estudo a gente não estuda, aí eu até brinco, falo assim, quem vem com um pensamento que vem da casa espírita, de estudar e concordar com tudo, leva um susto, porque eu falo com eles que a gente tem, como eu sou da professora de português e estudo muito análise do discurso, eu falo com eles, a gente tem que também argumentar e criticar. Nem tudo é verdade, nem tudo é certeza, né? Aí eu falo aí a gente sempre traz algumas ideias que constam no Livro dos Espíritos para as nossas vivências, a nossa atualidade, né? E o grupo até tem hora que a gente ri, tem hora que a gente chora, Ai, que porque bonitinho. muitos lembram das Isso é vivências, querido, das isso. experiências. Aí teve até 2 semanas, há 2 semanas, a gente está no capítulo que fala dos sonhos, aí, e esses encontros, né, durante os sonhos, com alguns entes queridos, que se foram, né, que Sim, foram na carcaça, né, que continuam aí. sim. Aí foi emocionante, porque todo mundo começou a chorar, lembrando Oh, de avô, de queridos! avó, ou de uma mãe, ou Oh, de um pai, de um amigo, e contando as suas histórias, as suas experiências durante o sono. é um trabalho espiritual muito bonito esse. É, aí a gente começou a falar com relação a essas experiências, né? E aos sábados de 15 em 15 dias nós temos o Quilombo do Sejus. O Quilombo é uma idealização do Felipe, né? Do Sim. Felipe Albani, que ele até quando ele se afastou do Sejus, que eu falo com ele que ele não saiu totalmente, que ele ainda Ah, está ele tem um pezinho. conosco. É, Ele tem um pezinho ainda com a gente. com Tem. certeza. Aí ele Querido. até falou comigo que ele não queria que acabasse o quilombo Oh, e me pediu para conduzir o grupo, né? Então, no quilombo, a gente discute várias questões sociais, trazendo também as questões espirituais. E aí, atualmente, a gente está estudando, nós estudamos o Ailton Krenak
E porque aí eu tive uma ideia de trazer vários escritores, educadores para o nosso estudo, para a gente conhecer. Nós já fizemos com relação às outras religiões, e aí todo mundo falando, Uhum. nossa, eu não sabia sobre essa religião, porque aí o que que eu fiz? Cada participante do grupo faz um estudo, para não ficar só para mim. Aí eu falei, agora não vai ficar nada só comigo. Vocês também vão Sim, ser obrigados a ler e a estudar e a claro. pesquisar, E né? apresentar depois, né, É, pro grupo. Que e lindo eles, isso, assim, Marga. eles acham super interessante. Aí a gente já falou sobre as questões de saúde, igual a anemia falciforme, né, nas pessoas negras. Sim, E e falamos também sobre a questão da vacinação e das pessoas que não se vacinam mais, né? Que tem medo e tudo. negacionismo. Uhum. Porque o Altair, ele trabalha na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, então ele conhece mais sobre essa questão da saúde, aí O ele trouxe Altair faz parte do grupo também. do Uhum. Quilombo. E aí, agora nós vamos estudar um livro do Nego Bispo, que é sobre a Terra dá, a Terra quer. Esse livro segue um pouco o pensamento do Ailton Krenak, que a gente estudou, o Futuro Ancestral. Uhum. E, Aí também vamos fazer um estudo coletivo e depois, no mês de agosto, também eu vou trazer um amigo como visitante, que ele é antropólogo e pedagogo, professor da Universidade Federal do Amazonas. E ele agora está na fronteira do Brasil com a Colômbia e acho que a Venezuela. Ele tem Sim, os alunos dele são indígenas. sim. Então, ele vai trazer para a gente falando sobre a cultura indígena, sobre essa Nossa, vivência indígena, que ele até passou, acho que uma semana ou 15 dias, numa comunidade indígena. E essa que maravilha. comunidade indígena só pode entrar com a autorização da FUNAI. Uhum. E ele foi lá na comunidade para observar e também escutar o que os indígenas daquela comunidade necessitavam mais, porque ele estava fazendo tipo um dossiê para Uhum. entregar à universidade, porque tem as questões da saúde, as questões da educação e outras questões para até mesmo o governo, né, o Ministério dos Povos. Tá. Continua, querida. Então, aí esse meu amigo, né, trará para nós no Quilombo essas vivências com esses alunos e também com essa comunidade indígena. Nossa, que E bom. aí eu comentei com eles, né, no grupo, falei, olha, a gente vai ter uma visita, eles estão até ansiosos. E meu amigo também, meu amigo, antes eu quero assistir um estudo de vocês para eu conhecer o pessoal, porque eu Ai, que bonito Gozo. isso, Marga. Não, e que lindo que tu tá fazendo esse link, né? De trazer pessoas e apresentar a pessoa. Ai, que bonito esse teu momento. Tô adorando. Tô adorando É. conhecer. E lá no Sejus, assim, o que a gente conversa muito é que assim, o espiritismo é, é uma doutrina com relação ao socialismo, né? É ligada ao socialismo. E Sim, se a gente não estuda esses outros temas que são envoltos ao social, não tem como a gente resolver essas questões sociais na nossa sociedade e no nosso mundo, né? exatamente. Exatamente isso. É, essa coisa de sair de dentro da caverna, né? Que tem gente que acha que ser espírita é ficar alienado dentro de uma caverninha em Eu oração. só entregando cesta básica e não é, né? Não, de jeito A nenhum. questão da reforma íntima, ela também se dá pelo coletivo. Se a gente não se reformar coletivamente, até o Ailton Krenak até o Nego Bispo falava que a relação com a gente, com as comunidades, ela não é individual como o Ocidente traz para a gente.
se dá pelo coletivo, né? Exatamente. E é isso que a gente está tentando fazer os espíritas compreenderem. Porque, infelizmente, o movimento tradicional, conservador, sempre pregou o individualismo, que o espírita tinha que se fechar. Ih, meu, tá travando aqui. Que o espírita tinha que se fechar dentro, dentro de si mesmo, né? Tinha que se recolher e não é assim. A minha internet está meio estranha, mas enfim, vamos Uhum. conseguir superar isso. E a gente está tentando mostrar para as pessoas que é só através do coletivo, né, Marga? Minha querida, eu estou muito contente de ter te encontrado. Eu vou te convidar outras vezes porque tu é um poço de coisas boas, assim, tu compartilha muita coisa boa e muito conhecimento também. Então eu Ah, vou voltar a obrigada. falar contigo, vou voltar com certeza. Eu te dou Pode agora chamar que eu venho. Vou, mas com certeza, com certeza. Eu te dou agora esses nossos últimos minutos para tu fazer a tua despedida, convidar, né, as pessoas. Eu Uhum. vou deixar, inclusive, para as pessoas entrarem no Sejus, tem que ser através do grupo do WhatsApp, né? É. Então eu vou deixar o meu e-mail mais fácil aqui fixado Uhum. nos comentários. As pessoas me passam um e-mail, diz, ó, quero entrar no Sejus e me manda daí o telefone celular pelo e-mail que eu coloco as pessoas do Sejus. E daí lá dentro do Sejus a gente encaminha e eles podem daí fazer parte dos teus grupos. Ah, obrigada. Eu convido a todos que tenham interesse, né, em participar conosco do Sejus e que a gente possa caminhar juntos para fazer realmente o que viemos fazer, né, aqui encarnados na Terra, que é não somente nos melhorarmos, mas ajudarmos os nossos outros irmãos nessa caminhada também para que a gente possa evoluir juntos, né? Porque sozinho ninguém vai crescer. A gente só tem até a música, né, da Suede que ela fala que a gente não anda só, né? Que a gente traz muitos de nós, mas também que a gente tem que caminhar com o outro, né, lado a lado, para que a gente possa se melhorar, nos melhorarmos e fazer, principalmente, que é o que a gente no Brasil, né, está vivendo esse momento da pele da devastação, Sim, e é pensar no, no nosso propósito aqui na Terra, mas principalmente respeitar esse planeta que nos abriga com tanto amor, com tanto carinho, né, e que a gente possa devolver a ele todo esse afeto que a gente recebe, né? que linda. Tu é um amor de pessoa. Amei te conhecer. Até a próxima. Fica com Deus, minha Tchau, um querida. Um abraço. abraço bem forte. Vamos voltar a se falar com certeza, tá? Vamos sim. Vamos Tchau. sim. Um grande beijo. Obrigada. Tchau, querida.